Boa tarde a todos. Meu nome é Érico Paredes. Eu estou atualmente como gerente executivo da Biosul, que é a Associação dos Produtores de Bioenergia aqui de Mato Grosso do Sul, entidade que representa o setor produtivo que produz etanol, açúcar e bioeletricidade aqui em Mato Grosso do Sul, né? Quero desde já agradecer pelo convite, né, feito à Biosul e parabenizar também os organizadores da 11ª semana acadêmica, né, do curso de Tecnologia de Produção Sucroalcooleira. Agradecer o convite feito pela Simone, né, na pessoa de quem eu cumprimento os demais organizadores do evento. Vamos tratar um pouco da questão das mudanças climáticas, desde já também parabenizar pela pauta escolhida. É um assunto hoje muito em pauta para todas as atividades produtivas hoje, a questão do desafio, né, para todos os setores produtivos em relação aí às mudanças climáticas. Não seria diferente com a nossa atividade. E vamos contar um pouco, né, como é que é o perfil hoje em Mato Grosso do Sul, o cenário de mundo, o cenário do Brasil e os desafios que setor e país têm para vencer aí, para a gente conseguir encontrar boas soluções nessa crise climática. Vou compartilhar com vocês, então, aqui a apresentação. Bom, vou contar um pouco para vocês a questão do perfil do setor aqui em Mato Grosso do Sul, como disse antes, né? A gente tem uma indústria aqui relativamente nova, um parque industrial dos mais modernos do país, e vou contar também um pouco do contexto mundial, de como é que, quais são as perspectivas, de que forma que o mundo aí está vendo esse desafio das questões climáticas, falar um pouco do cenário nacional, do Brasil aqui, quais são os desafios, o que tem aí de perspectivas para serem vencidas aqui no ponto institucional, na questão política, na questão de tecnologias, né, os fatores aí que vão garantir o sucesso, né, desse setor produtivo, contar um pouco para vocês também do RenovaBio, da Política Nacional de Biocombustíveis, vamos comentar também um pouco sobre a questão dos veículos elétricos, né, e, por fim, aí, os desafios para o Brasil. Então, bem rapidamente, hoje, no Mato Grosso do Sul, nós temos 17 unidades em operação, tá? Moemos na safra passada 48 milhões de toneladas, o que faz de Mato Grosso do Sul o quarto maior produtor do país de cana-de-açúcar, com 1,8 milhão de toneladas de açúcar, colocando o Mato Grosso do Sul como o quinto maior e o quinto maior também em produção de etanol. Exportamos, na última safra, 2.200 gigawatt-hora de bioeletricidade, torna aí o Mato Grosso do Sul um terceiro estado com maior exportação de energia a partir de biomassa de cana-de-açúcar. Isso é um panorama diferenciado, porque até então o Mato Grosso do Sul era um importador de energia. Com a chegada do setor, foi um dos que contribuiu para que o Mato Grosso do Sul passasse a ser um exportador de energia. Hoje, atualmente, estamos com uma produção de 800 mil hectares cultivados e estamos presentes em 39 municípios. E queria começar falando para vocês desse documento elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, em que ele lista, para os próximos 10 anos, os principais riscos aí para a economia, né? E vocês podem observar que tanto nas probabilidades, né, os impactos, a questão clima extremo, né? A gente tem observado aí grandes mudanças ao redor do mundo nas intempéries climáticas, né? A falha, né, o insucesso nas ações no combate aos efeitos do clima, como os maiores riscos com maior probabilidade, né? Danos ambientais causados, né, no caso, pelos seres humanos. Então, ali, esse importante colegiado, que tem renomados estudiosos do assunto de panorama econômico mundial, classifica aqui
assuntos que envolvem, principalmente, clima, produção de alimentos, né, e energia, como uma das coisas, um dos riscos de ações mais importantes. Aqui, de grande impacto, a gente aparece as doenças infecciosas, né? Tá aí, a gente pode ver o que aconteceu recentemente com essa grave crise do coronavírus, né? O que aconteceu, o que repercutiu no mundo. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouco sobre isso, né? Também, como um grande impacto, a falha nas ações, né, de combate aos efeitos do clima. E aí, vem aí, como grande impacto, a perda de diversidade, crise nos recursos naturais, enfim. Como um dos mais importantes, 4 mais importantes, o insucesso, como a gente disse, a favor do clima, o clima extremo, crise de recursos naturais e geopolitização por recursos. Então, repare que todos esses impactam diretamente a cadeia de alimentos e de combustíveis. Se havia alguma dúvida, né, de que a gente estava passando por um processo de aquecimento global, imagino que recentemente essa dúvida foi praticamente esclarecida. Então, aqui os números, né, do acompanhamento de elevação de temperatura global, tá? Em que mostra que o aquecimento é uma realidade hoje e causando impactos climáticos extremos. Nós tivemos aí, recentemente no Brasil, observamos a maior seca dos últimos 95 anos no país, com uma quebra de safra de 15% só nesse último ano. Isso significa o quê? Isso significa menor produção de energia, né, e menor produção de alimentos. E existem vários estudos que fazem uma correlação negativa do aquecimento global com escassez hídrica, e isso impacta diretamente na produção de alimentos. Daí a gente vê a questão da inflação e, num pior cenário, a questão de instabilidade social. Então, se nós não tivermos o devido cuidado, né, logo muitas áreas se tornarão áridas e a gente vai ter uma maior dificuldade de alimentar, né, essa população. E se você olhar no quadro da direita, a gente observa aí onde estão concentrados o maior crescimento populacional, de 2020 a 2050. O mundo vai abrigar aí mais 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, né? Pular de 7,8 bi para quase 10 bilhões de pessoas, né? 9,8 bi. E observem que essa população vai crescer principalmente nos concentrados em regiões menos desenvolvidas, né? Com menor capacidade de renda e uma menor capacidade de produção. Então, repare que as mudanças climáticas elas estão impactando a oferta de produtos, né? E o crescimento populacional em regiões em desenvolvimento hoje. Então, isso altera o fluxo da demanda global por alimento, né, e energia. Então, passando aqui, o que a gente observa? Que o mundo hoje precisa poupar recursos naturais. O mundo precisa de um livre comércio. Nós precisamos aproveitar a potencialidade de cada local, buscar recursos onde tem recursos disponíveis. Muito embora aí nós temos visto aumentar a questão do protecionismo, né, econômico no mundo, muito depois da crise de 2008 e depois agora, mais recentemente, com a crise da Covid-19, que veio aí agravar esse problema, e isso não contribui para os desafios, porque o mundo não pode se dar ao luxo de descartar potencialidades, descartar nenhum tipo de tecnologia para cumprir hoje os compromissos assumidos, né, globalmente em relação às mudanças climáticas. Então, aqui, um slide sobre recursos naturais, nós vamos observar que terra arável e disponibilidade de água, boa parte dessas áreas estão localizadas na América Latina.
hoje, pela grande oferta de área para para expandir a produção da agricultura, né? E também com uma grande oferta hídrica. Então, a América Latina hoje é a região que possui disponibilidade de avanço nesse sentido. E a solução, ela tem que ser global. O problema é global, então a solução ela tem que ser global, aproveitando potencialidades regionais, recursos e competências naturais disponíveis, né? Fazendo aí relações colaborativas de negócios e de comércios, né? A gente observa aí hoje a Índia, por exemplo, mudando a matriz de combustíveis e colocando no planejamento estratégico do país, colocar o etanol também para abastecimento de frota. Isso, nós vemos um movimento também de aumentar biocombustíveis nos Estados Unidos, em países da Europa. Por quê? Porque hoje muitos locais perceberam que o resultado de curto e médio prazo, a alternativa de curto e médio prazo para a substituição de combustíveis fósseis é o biocombustível. E aqui, né, em relação ao biocombustível, nós já, né, há muito tempo, já conhecemos aí os efeitos e benefícios do etanol. E aí vem a pergunta, né? E o Brasil, nesse cenário? Né? É nesse processo todo que a gente está vendo que a gente tem que encaixar o Brasil. Brasil hoje, todos aqueles números que a gente viu de potencialidade da América Latina, 38% da área cultivada está aqui no Brasil. Nós temos aí estudos que dão conta de 250 milhões de hectares potenciais adicionais para cultivo, tá? Com 11% da área livre agricultável do mundo e 40% de área com água disponível para a agricultura. Ou seja, nós temos grande capacidade de suportar o crescimento da demanda global por alimento e energia, e principalmente de forma eficiente, né, de forma sustentável. Aqui, nós vemos a matriz energética brasileira, que é um motivo de orgulho. Porque enquanto a matriz energética mundial beira os 11% de renováveis, o Brasil já starta em 49%. E detalhe, esses números aqui são do Ministério de Minas e Energia, do Plano Decenal de Energia. E nós temos aí 49% de renováveis hoje que compõem a oferta interna de energia, sem contar a matriz elétrica, tá? Contando a matriz elétrica como um todo. E em 2030, nós vamos continuar com 48% ainda renovável, expandindo, né, a oferta de energia e ainda assim sendo muito limpo, muito renovável em relação aos outros países do mundo. Olha aqui, o exemplo, a gente coloca o exemplo para o mundo. O Brasil tem o maior programa de substituição de gasolina por combustível renovável do mundo. Hoje, o Brasil hoje tem um percentual de etanol de consumo de ciclo óptico que representa 47% dos abastecimentos de veículo leve são com etanol, quer seja no etanol no anidro, que vai adicionado no percentual de 27% na gasolina, quer seja no hidratado, que vai direto na bomba do veículo, né? E desde 2003, né, com a chegada dos veículos FedEx para cá, a gente tem uma estimativa que a substituição de etanol pela gasolina dão conta que o Brasil deixou de emitir 560 milhões de toneladas de CO2 equivalente desde 2003. E isso equivale a aproximadamente quase 4 bilhões de árvores plantadas. Então, o Brasil já se preparou tem muito tempo, sabe a questão? É claro, lá atrás, como uma alternativa econômica, né, frente aí à crise do petróleo e a dificuldade de importação de gasolina. Porém, com o passar do tempo, o combustível renovável foi se tornando cada vez mais uma alternativa sustentável. O setor veio se modernizando, nós, né, acabamos com a questão das queimadas, né, fizemos uma aplicação forte de tecnologia em reciclagem de materiais, reaproveitamento de materiais, e o setor tem se transformado cada vez numa produção cada vez mais limpa, né? E a tecnologia está aí, ela veio para auxiliar, ela vem para trazer melhoria e inovação para todas as atividades, não seria diferente para o nosso.
né? Então, a gente percebe que no Brasil é uma referência hoje para o uso de etanol. Se você observar em relação aos outros países, né, em relação ao Paraguai, Tailândia, Estados Unidos, Argentina, enfim, nós temos 48% aí da frota de veículos leves abastecida com etanol, né? E aí, daqui a pouco, vou contar um pouco do papel do RenovaBio nisso. Mas, ó, no gráfico da direita, você percebe que no ranking das cidades mais populosas, no ranking da poluição, você vai observar que São Paulo, né, que tem a maior frota urbana flex do mundo, está na posição 1476 de cidade de ranking de poluição do ar. Ou seja, mesmo sendo um grande centro populacional, uma das maiores cidades do mundo, graças a essa substituição de combustível fóssil. Então, você vê que São Paulo tem uma posição privilegiada em relação ao mundo. A gente vê ali cidades como Delhi, Xangai, Mumbai, Pequim, Cidade do México, né, nesse ranking. E aqui, trazendo um pouco do RenovaBio, que contribui também para esse novo desafio do país, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, em que, de uma maneira bem rápida, para a gente simplificar, você emitir uma nota de eficiência, né, conforme a tua produção e converter isso num título de carbono, de emissão evitada de carbono. E você comercializa esse título. Então, nós temos as unidades produtoras, né? As certificadoras, tem empresas certificadoras que validam a eficiência da sua produção. A unidade recebe uma nota. Para cada etanol produzido, ela tem um índice de eficiência que garante, atesta uma quantidade de CBIOS, ou seja, o quanto de carbono evitado que o consumo daquele etanol, daquela empresa, vai trazer. Esse CBIO é um título negociado em bolsa, em que as distribuidoras têm como meta, né, de longo prazo, comprá-los para atender os compromissos, as metas obrigatórias de redução de emissão. E, por fim, atender as metas de descarbonização do país, né? O RenovaBio, hoje, é um sucesso, é um exemplo para o mundo de política de Estado e não de governo, política de país, em que encontra-se uma alternativa, uma solução de substituição de combustível fóssil de uma maneira equilibrada e ordenada, né? Então, nós temos uma evolução prevista de consumo de etanol de 26 bilhões de litros em 2018 para 47 bilhões de litros em 2028, certo? Chegando a quase que dobrar até 2028. E o RenovaBio não atende só o setor de etanol, ele atende a parte de biodiesel, todos os biocombustíveis de modo geral, em várias rotas tecnológicas de produção de etanol 2G, etanol de milho, enfim, tudo que versa nos biocombustíveis. Aqui, a título de exemplo, né, o mercado de CBIOS, hoje, já temos ano passado tivemos 18 milhões de CBIOS emitidos, esse ano, 2021, até julho, emitimos 21 milhões, né, com volume financeiro de 348 milhões, é verdade, um pouco pela baixa do preço médio do CBIO, que hoje uma tonelada está valendo R$30, né? Porém, já temos aqui números atualizados que esse mês o CBIO alcançou aí a faixa dos R$45 a R$48 a tonelada de carbono evitado, e já representam praticamente um quarto produto hoje para o setor, a questão da certificação de emissões evitadas. Pois bem, aí vem a pergunta, né? Mas e o carro elétrico? A gente tem muito ouvido falar, né, da questão de como é que está a Europa está avançando nisso, muito a China avançando em carros a bateria. E como fica no Brasil. E é importante dizer que a bateria é apenas uma das opções. O carro elétrico ele vai vir e ele deve vir, e todos... Lembra que eu disse lá atrás que a gente não tem condição de desperdiçar? Hoje o mundo não pode desperdiçar nenhuma rota tecnológica. Então a bateria ela vai ter seu papel. Agora,
nós não temos só bateria, nós temos outras também, várias outras alternativas. E aqui é importante lembrar que bateria é uma das opções, por quê? A gente tem a questão de matéria-prima, a fonte de geração de eletricidade que vai alimentar esses veículos, a infraestrutura de recarga, que tem um custo muito alto, o que fazer com o descarte e a reciclagem desse material, dessas baterias, né? Quanto que isso impacta na demanda de geração de eletricidade e a oferta, quanto que o país precisaria se adequar para atender isso. A questão do preço, a que custo ele chegaria, isso aí estaria acessível para todas as pessoas, né? E principalmente considerar os aspectos regionais. Eu coloquei uma foto aqui, vocês vão observar que é um veículo elétrico da BMW e do lado um gerador, né, movido aí a óleo diesel, ou seja, né, o veículo elétrico, né, praticamente zero emissão, porém sendo, né, abastecido por uma fonte altamente poluidora, né, a partir de combustível fóssil. Então, aspectos regionais. O Brasil hoje teria que jogar, entre aspas, uma cadeia inteira fora para atender uma infraestrutura que números oficiais hoje dão conta que seria necessário um aporte de quase R$ 1 trilhão. R$ 1 trilhão para você cobrir o país, o Brasil inteiro, numa dimensão continental que tem, né, com esses pontos de recarga. E, é claro, o Brasil tem outras prioridades, né, para fazer esse investimento desse valor. Então, por isso que a gente frisa muito que os aspectos regionais, talvez para alguns países a bateria seja uma alternativa, para outros os biocombustíveis, ou seja, todas as rotas tecnológicas devem ser consideradas. E quem está falando isso, não somos só nós, não. A indústria automobilística, o Pablo Dissi, aí é o CEO da Volkswagen América do Sul, né, na América do Sul e no Brasil, é um grande entusiasta do setor, e uma das apresentações dele estava contando que ele se reuniu com a equipe da Volkswagen Global, e aí muito ouvia falar em Brasil, em China, Estados Unidos, Europa, e ele pegou e falou, vem cá, como assim? E o Brasil? E a Índia? E a África? Né? Em relação à questão dos biocombustíveis. Que ele comentou e falou assim, é o que está escrito aqui, eu até coloquei entre aspas, o Brasil tem 30 anos de experiência com carros flex. Hoje, elimina 90% das emissões de gases de efeito estufa em comparação com a gasolina. Né? E eu preciso eletrificar Brasil, Índia ou África e esperar mais 50 anos, né? Eu posso fazer isso hoje. Né? A Volkswagen, o Pablo Dissi comentou, inclusive depois até sugiro que quem puder acompanhar nas redes sociais, é um personagem à parte aí na discussão de mobilidade urbana. Enfim, mas as montadoras vendo que a melhor alternativa de curto e médio prazo para cumprir os compromissos que não só dos países, mas também das montadoras, e as montadoras entraram de cabeça nesse compromisso, é a alternativa dos biocombustíveis. E aqui para a gente, o etanol. Então, o grupo Volkswagen hoje foi a primeira montadora a assinar o Acordo de Paris, estabelecendo a meta de ser neutro até 2050. E aí, repare, tem biocombustíveis, tem a bateria, tem as células, né, da hidrogênio, tem o veículo híbrido. Então, ou seja, todas essas são alternativas, são rotas tecnológicas que vão fazer com que se alcance esse objetivo. E, como nós comentamos, é importante citar aqui o conceito de ciclo de vida, né? O W2W, que é o well to wheel, ou seja, do poço à roda. Considerar o ciclo de emissão não só do veículo, mas desde a fonte da energia que abastece, né, aquele veículo até a sua emissão. E considerando toda essa conta de balanço de emissão, vocês vão observar que o veículo hoje, o Flex, certo? Ele emite
menos que o veículo elétrico europeu, em gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado. O veículo híbrido hoje, um dos mais bastante conhecido aí de vocês é o veículo da Toyota, né? Com a menor emissão ainda em relação aos outros, a gasolina, né? ao motor a combustão sem adição de anidro, com o 27% de anidro, o elétrico, enfim. E se você considerar o conceito de ciclo de vida, emissões totais de gás de efeito estufa em 2032, tá? A expectativa é 2032. O flex a etanol continua sendo menos poluente do que o elétrico europeu em 2032. Por quê? Porque você considera na conta a produção de onde vem essa energia. A gente sabe que boa parte da energia europeia ainda é muito baseada em fontes fósseis, muito embora existe aí um esforço grande da comunidade europeia de fazer essa substituição e essa mudança de matriz e que já está acontecendo. Pois bem, então os próximos passos que a gente observa aí nos veículos leves. A otimização dos motores de combustão interna flex, né? Cada vez mais você vê motores compactos, você vê motores turbos, em que você aumenta a potência com consumo menor de combustível. A gente vê avançar a questão dos veículos híbridos, né? E a eletrificação com biocombustível e energia limpa também é uma outra rota. Aqui o Toyota Corolla híbrido, que lançou no Brasil em setembro de 2019, tá? E hoje, em 2021, já tem mais de 25 mil veículos vendidos. O Nissan Kicks foi lançado na Tailândia, que foi lançado aqui, deve chegar no Brasil em breve, o híbrido em série da Nissan. E a gente já falou da Volks, né? Agora Toyota, Nissan e assim outras montadoras que estão também trabalhando em rotas tecnológicas de substituição de combustíveis fósseis. Claro, isso é uma transição, isso é uma etapa, né, que precisa ser percorrida. Aqui nós temos a opinião do Rafael Chang, que é o presidente da Toyota do Brasil. E ele diz, a redução do carbono é um caminho sem volta. Temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, incluindo, sobretudo, o etanol. Mais do que potencial, somos uma realidade. Então, nós vemos aí Rafael Chang, o Pablo Dissi, juntamente com outros CEOs de grandes montadoras, vendo o etanol não como uma solução de futuro, mas como uma solução pronta hoje. Uma solução pronta hoje para um desafio de descarbonização. E só que o Brasil hoje, sozinho, ele não vai dar conta, né, de fazer essa revolução se a gente não exportar essa tecnologia, se mais países também não adotarem também o etanol dentro, em parte, da sua matriz de veículos leves. A gente tem observado essas mudanças aqui nos países do Mercosul, aqui o Paraguai, né, em países aí da Europa também, começando a trabalhar a adição de etanol anidro na gasolina. O exemplo de tecnologia, esse aqui é um veículo de célula biocombustível que foi apresentado aqui em São Paulo pela Nissan em outubro de 2016. Uma tecnologia hoje em que você movimenta o veículo elétrico, né, com uma célula combustível a hidrogênio, mas em que ele retira o hidrogênio do etanol. E vocês vão ouvir muito falar ainda em cima a questão de hidrogênio verde. A Alemanha é um país que está muito em cima dessa tecnologia agora, de que forma você fazer a obtenção de hidrogênio. E a Nissan trouxe, em 2016, uma alternativa, usando etanol. Imagina você ter um veículo elétrico abastecido de etanol, né? Você evita o custo e risco de armazenar hidrogênio em estação de abastecimento, né? Porque se você tiver 2 veículos com tanques de hidrogênio aí armazenado, imagina o impacto que isso não é num acidente em relação à segurança disso. Então você elimina, você não tem um tanque de hidrogênio, você tem uma fabricadora, né? Uma fábrica de hidrogênio embutida no seu veículo. Aproveita a infraestrutura de abastecimento, porque cada bico injetor de hidrogênio equivale a aproximadamente $1 milhão de investimento, e nós já temos praticamente essa infraestrutura resolvida, porque nós temos pontos de abastecimento no país inteiro, e mais importante, promove geração de emprego e renda. Hoje, o setor, como um grande empregador, né, um grande remunerador, e principalmente de interiorização de desenvolvimento,
cumpre muito bem esse papel de desenvolvimento sustentável aqui no país. E não traz, né, obviamente, as preocupações que o sistema bateria traz, de descarte, de buscar matérias-primas, né, onde estão os países que localizam essas matérias-primas. Né? De repente, não são países que têm aí uma segurança institucional para fazer a obtenção desses materiais, ou seja, como o próprio presidente da Nissan Mercosul, o Ayrton Kusso, disse, ele fala que não existe problema de recarga porque a infraestrutura já está criada. Né? É a mesma que usamos para veículos que já rodam no Brasil. Então, a gente observa que no Brasil tem acontecido aí muitas iniciativas para visando essa descarbonização. Então, meados desse ano, foi aprovado um programa pelo Ministério de Minas e Energia chamado Combustível do Futuro. E hoje é a primeira legislação do mundo que visualiza a cadeia integrada dos transportes aéreo, terrestre e marítimo, num conceito de ciclo de vida, em que você não considera mais o produto, somente a emissão ali daquele produto, e sim toda uma cadeia de onde que veio essa energia, o que precisou para construir aquele produto, o quanto que aquele produto emite, né, de gás de efeito estufa, para que você consiga fazer um balanço e ser, de fato, verdadeiramente sustentável. Né? E aí, buscando unir vários programas, o Rota 2030, a questão do combustível do futuro, o RenovaBio, vários programas hoje de governo, de Estado, unificados nesse programa do combustível do futuro, juntando setor produtivo, políticas públicas, juntando outras atividades, outros segmentos, como os nossos colegas do setor de óleo e gás, com muito investimento em pesquisa, né? Aí para desenvolver bioquerosene de aviação, questão de combustível marítimo, enfim, para que juntos a gente consiga trabalhar nessa solução, tá? Ah, mas então vai substituir, não vai ter mais etanol, pelo contrário. Aqui nós temos aqui, ó, a projeção de oferta de etanol, oferta e demanda. De quanto que até 2031 nós vamos precisar ser muito competentes para aumentar a produção dentro de uma limitação diária, ou seja, investir muito em produtividade, e aí os nossos colegas da universidade, e aí é importante o papel da universidade nesse desafio de institutos de pesquisa, enfim, de implementos de tecnologia, de inovação, em manejo, em novas variedades, que vão fazer com que a gente consiga dar os saltos de produção, mantendo a mesma área produtiva. E 2031, uma demanda aí, oferta, já estimada e programada pelo Ministério de Minas e Energia num documento lançado recentemente. Então, como diz o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, agora na última reunião que houve da COP26, em quase 40 anos, foi a primeira vez que o tema energia entrou em pauta, né, nessa questão como um item prioritário na questão de transição energética. Né? Ele diz que a transição energética global ela deve ser justa, inclusiva e equitativa. Então, a era do acesso à energia renovável acessível para todos deve começar hoje. Né? Então, assim, os números da ONU dão conta aí que quase 760 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade no mundo. Né? E aproximadamente 2 bilhões e meio de pessoas não têm acesso nem a meios de cozinhar limpos, certo? Então, a forma como a gente, hoje, o contrassenso é que a forma que a gente produz energia hoje é a principal causa da crise climática. Se vocês forem ver os maiores contribuidores, né, para emissão e aumento de gás de efeito estufa são as atividades produtoras de energia e os transportes. Então, a discussão que se tem hoje no mundo é que existem 4 pontos prioritários hoje encabeçados pela ONU. Que primeiro, a gente reduzir ou eliminar essa lacuna energética e oferecer acesso à energia para todas as pessoas do mundo até 2030. Em 2030 está logo aí.
né, mudar para sistemas de energia descarbonizados, para fontes renováveis, eólica, solar, biomassa, né? Também fazer alcançar o acesso universal à energia e manter uma trajetória de emissão zero até metade do século. Você, até 2050, encontrar a neutralidade da emissão. E garantir, o mais importante de todos, né, garantir que todos estejam incluídos nesse processo, né? A Agenda 2030 não pode deixar ninguém excluído desse processo, não pode ficar ninguém de fora. Então, a título de conhecimento, esse gráfico aqui, ele foi elaborado pela World Resources Institute, em que eles listam aqui os top 10 maiores emissores, né, de gases de efeito estufa. Então, é importante o Brasil acompanhar, a gente está vencendo aí os desafios de descarbonização, sim, mas observar também que nós estamos muito longe dos grandes realmente poluidores, né? E vocês vão observar que boa parte de produção de energia está entre as primeiras, né, itens que mais emitem gás de efeito estufa. E o Brasil, vocês vão observar aqui no cantinho, o Brasil, a agricultura, em primeiro lugar, muito por conta, né, dos números de desmatamento ilegal, em que o Brasil já tem firmado aí compromissos de eliminar totalmente. Então, não à toa, né, o Brasil hoje, com a dimensão que é um país continental, um país que dá exemplo para o mundo do ponto de vista de fonte de energia renovável, né, foi indicado pela ONU como uma das lideranças no diálogo de alto nível em energia. O Brasil está nas discussões em nível mundial das Nações Unidas para liderar o tema de transição energética. E aí o governo brasileiro apresentou 2 pactos energéticos governamentais, os biocombustíveis e hidrogênio. E aí as contribuições para acelerar o cumprimento das ODS, né, especialmente na questão de biocombustíveis. Então, o Brasil hoje é uma liderança reconhecida, né, e tem aí um papel fundamental em liderar não só aqui a sua própria produção, mas tem um desafio também de exportar essa tecnologia já pronta, né, já madura e experimentada no território brasileiro para outros países também em desenvolvimento. Então, a gente colocamos aqui, do Brasil para o mundo, efeito imediato, sem precisar de nova frota ou infraestrutura, replicável, não há barreira técnica, porque nós temos uma tecnologia nacional, né? Hoje, com todas as etapas do processo de produção bem delineadas. Escalável, que a gente tem diferentes matérias-primas, nós conseguimos aí produzir etanol hoje celulósico, que já é uma realidade, né? A Raízen mesmo tem feito, está inaugurando a segunda fábrica em 2023 de etanol 2G. E aí vem a questão de biogás, reaproveitamento de vinhaça para fazer biogás, questão de bioquerosene de aviação, enfim, muitas alternativas. Os benefícios ambientais já comprovados, né, do lugar, não só ambiental, mas como também o desenvolvimento da agricultura e a parte econômica também, vale lembrar que nós temos as metas ambientais, mas vale lembrar que isso é um tripé e tem que se considerar sempre a questão econômica e social, principalmente, né? E outros países a gente observa que já se movimentam, como a relação da Índia, né, que colocou como estratégia o etanol na matriz de veículos. Inclusive, tem uma frase do primeiro-ministro indiano que ele fala que nós queremos montar um mini Brasil aqui na Índia. Veja que oportunidade, né, que a gente tem de hoje se orgulhar com o nosso setor, ser usado como referência, né, para outros países. E como que a gente atinge essa meta? Né? Primeiramente, priorizando as fontes limpas e renováveis, né? Temos aí, como eu disse, não só a questão de biomassa, mas a questão de solar, aproveitar a aptidão de cada local, né?
energia eólica, solar, onde tem as maiores incidências, aproveitar as biomassas, mesmo as também hídricas, né? Enfim, PCHs, onde existe potencial, aproveitando de novo os recursos, que não pode ser desperdiçado, nenhuma tecnologia pode ser desperdiçada. Né? Ampliar o livre comércio hoje no mundo. Né? O protecionismo não vai fazer com que cada país aproveite aí ao máximo, né, sua potencialidade de tanto de recursos naturais como compartilhamento também de tecnologia. Aproveitamento de recursos, hoje a gente tem uma estrutura totalmente consolidada, né, de produção de etanol. E principalmente inovação em tecnologia, né? As novas variedades. O CTC tem estudos aí com potenciais de que de 15 a 20 anos o setor é capaz de dobrar a capacidade produtiva mantendo a mesma área. Né? De que forma? Com melhores variedades, incorporação de biotecnologia, de melhoramento genético de variedades, resistente a pragas, resistente ao frio. Né? Mato Grosso do Sul, aí, hoje, a gente sabe o quanto sofreu com estresse hídrico, né, por conta da seca, e logo na sequência por conta de geada. Né? Temos variedades sendo desenvolvidas resistente ao frio, e a produtividade ela é necessária para atender essa demanda de combustível, como a gente viu lá no gráfico, para atender não só aquela demanda, mas também a de alimentos, que nós vimos lá atrás, daquelas 2 bilhões de pessoas que vão estar no mundo e vão precisar vestir, vão precisar se alimentar e vão precisar de energia, certo? E a bateria, as múltiplas soluções, a bateria é bem-vinda, o etanol de cana-de-açúcar é bem-vindo, o biogás é bem-vindo, o etanol 2G, o biodiesel, temos espaço para todas as rotas tecnológicas. O problema é grande para ser resolvido, né? E todas as rotas, hoje, elas devem trabalhar de maneira complementar. Né? É um desafio global, né? E se é um desafio global, a solução também deve ser global, com os países aí trabalhando em conjunto. Então, dessa maneira, eu encerro a apresentação. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e fico à disposição nos nossas redes sociais, nosso canal de comunicação, para a gente continuar debatendo, esclarecer todas as dúvidas que forem necessárias para a gente aperfeiçoar cada vez mais essa discussão. Um grande abraço e um bom evento a todos.